Olá, boa noite! Como o seu diagnóstico pode te ajudar? Vamos conversar sobre isso na live de hoje. Vou dar um tempinho, esperar todo mundo chegar. Vou me ajustar aqui na luz, que eu tô achando que tá refletindo muito, né, o óculos. E aí, Miriam, Mayara, Cristi, bem-vindas! Vai chegando, gente, que bom ser recebida por vocês. Vamos falar sobre causas de infertilidade. Germana chega, Fabi, uau, boa noite. Que bom ter vocês aqui comigo. Hoje eu tô em outro cenário, né? Tô no consultório e a gente vai conversar aí um pouquinho. Fiz até uma listinha de coisas que eu quero falar com vocês, de como o seu diagnóstico pode te ajudar. Eu falei que a gente já conversou sobre, já teve essa live aqui no canal, só que hoje eu dei um outro formato para ela, tá? Qual é o formato que eu dei? Eu vou falar das principais causas de infertilidade, porque são, na maioria das vezes, os diagnósticos que vocês recebem, né? Enquanto isso, a doutora Moema, que honra! Boa noite, meu amor. Então, enquanto isso, eu peço um favor para vocês. Eu quero que vocês compartilhem aí, bota coraçãozinho, compartilha a live, convida as pessoas pra gente encher aqui essa live de mulheres que estão interessadas, compromissadas com a sua saúde, com o seu sonho de gerar um bebezinho. E aí, Valdelice, vambora, gente, vai convidando. Eu preciso saber, vocês estão me ouvindo bem? E me vendo bem, que a minha internet hoje não tá muito batizada não, então eu preciso saber como que vocês estão me enxergando e como que vocês estão me ouvindo, tá? Bem, hoje eu vou falar para vocês quais são as principais causas de infertilidade, tá? E eu tenho certeza que nessa live, quando vocês começarem a ouvir, no desenrolar da live, vocês vão começar assim a abrir a mente de vocês e vão começar a ver quantas coisas que podem estar atrapalhando esse positivo de vir que vocês nem imaginavam, tá? É assim que vocês vão se sentir quando essa live terminar. Vocês vão ver que, como eu gosto de falar, gente, a fertilidade, conseguir engravidar, uma gestação saudável, isso tudo, imagina a imagem aí, faz a big picture da sua família lá, você, seu esposo, se você já tiver filhos e quiser mais filhos, ou se você ainda não tem, você iniciar ali a sua família com filho, é aquela imagem linda que tá ali no seu coração, que tá na sua cabeça, que você fica pensando nela, né? Essa imagem, coloca ela agora como se ela fosse um quebra-cabeças. E cada estratégia que a gente tem é uma estratégia para poder montar o quebra-cabeças dessa imagem que tá aí na sua mente, no seu coração. Então, quando hoje eu começar a falar sobre causas de infertilidades que tem a ver com diagnóstico, primeiro, gente, esquece a ideia que diagnóstico é a sua muleta, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que a gente fica até meio que tranquila quando a gente tem um diagnóstico. A gente tem uma coisa para poder pensar e para poder dizer para as pessoas por que é que a gente não engravidou ainda. Eu não engravidei ainda porque eu tenho endometriose. Eu tenho isca, era o meu diagnóstico. Já contei para vocês a história lá desde a live de antes de ontem, né? Eu tenho isca, infertilidade sem causa aparente, né? É a minha muleta, né? É ali a resposta que eu tenho para dar. Esqueçam isso. Se vocês têm um diagnóstico, se alguma de vocês que estão aqui tem um diagnóstico, inclusive eu gostaria que vocês colocassem aqui qual é o diagnóstico, se vocês têm. Se vocês têm um diagnóstico, é um direcionamento para as estratégias nutricionais, de estilo de vida, para poder o positivo chegar, para poder você conseguir engravidar, né? E não é bengala, não é muleta, tá? É direcionamento. E hoje, então, quando eu começar a desenrolar e falar das principais causas de infertilidade, entrando ali em alguns diagnósticos pontuais, que são os que mais aparecem lá, os que batem recorde, vocês vão se encontrar nessa live, tá? Vocês vão se encontrar. Vocês sabem que
Eu tô vendo aqui um monte de nomezinho que gente nova chegando, então eu tô dando boas-vindas para vocês. Que bom ter vocês aqui. Eu espero de verdade que hoje, não só hoje, com a live de hoje, mas com todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui nesse perfil, eu espero que te oriente, eu espero que te ajude e eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 19h19, eu vou fazer uma aula fechada no Zoom, que é o Plano Mamãe do Ano. No Plano Mamãe do Ano, gente, eu vou fazer uma aula cheia de conteúdo e de informação sobre como programar uma gestação, né? Como organizar o seu corpo, programar, por que você tem que fazer isso e como que você faz isso, quais as estratégias. Essa aula vai ser no Zoom. E ela vai ser no Zoom, ela foi pensada no Zoom, por quê, gente? Porque aqui no Instagram ou no YouTube, né, eu faço as lives e aí você entra, você não tem tanto compromisso assim, né? Você entra ali na live e aí daqui a pouco você vai lá ver outra coisa, você sai, né? Mas lá na aula do Zoom, eu quero que você esteja 100% presente comigo, porque eu quero ver, eu quero estreitar relacionamentos, eu quero ver o seu rostinho, eu quero conhecer você. A gente vai ter uma aula inteira sobre programação de gestação, com muito conteúdo. A aula tá incrível, tá? Nessa aula, eu vou abrir a possibilidade de você se tornar minha aluna do curso Engravide-se. Aonde? O curso Engravide-se são mais de 50 aulas gravadas, todas para ajudar você a resolver uma das causas que você tem, ajustar todos os pilares da fertilidade para você conseguir engravidar. Tá? E o Engravide-se, então, na aula de amanhã, eu vou abrir oportunidade para você se tornar minha aluna a um preço promocional. Só que eu quero alinhar expectativas com você. O que é? Esse preço promocional, ele vai ser praticado dentro da aula, tá? Acabou a aula, você, vou pensar depois, eu não sei, eu acho que... E aí no dia seguinte ou depois da aula você vai fazer, não é mais o preço fechado. Eu quero deixar isso bem claro para poder depois a gente não ter problemas, né? Vocês acham, mas como eu tava na aula? Tá. E outra coisa, na aula, vocês vão ver que eu vou falar sobre suplementação, sobre estratégias de suplementação, quais são os suplementos que as evidências mais apontam para a saúde dos nossos ovários, né? E aí, esses suplementos, graças a Deus, eu consegui com os meus parceiros. Ainda bem que eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus parceiros, que eu ali, adubo dia a dia, mês a mês, ano a ano. E eu consegui o ômega 3, eu consegui uma melatonina, eu consegui todos os cofatores do ciclo de metilação, metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, betaína, tudo isso. Tá? Eu consegui proteína de colágeno para saúde intestinal. Eu fiz um box, gente, com todas as suplementações que eu oriento. E esse box, alguém na aula de amanhã vai sair com ele na mão, tá? Vai receber pelos correios em casa o tratamento para um mês, praticamente o tratamento. Né, no quesito suplementação, claro que estilo de vida, as ações que você precisa aplicar no dia a dia, isso daí você vai ter que fazer. Porém, a suplementação vai estar garantida. Só que, se na hora que a gente fizer o sorteio, você não tiver, é igual quando a gente está em congresso, em sala de aula, né, que tem um sorteio, se a pessoa não tá, desculpa, perdeu, né? Então, deixa então esse convite. Aula no Zoom, como é que entra na aula no Zoom? Você precisa se inscrever nessa aula. Então você tem que clicar lá no link da bio. No link da bio vai estar assim, Plano Mamãe do Ano. Você vai clicar ali e aí você vai se inscrever para estar amanhã no Zoom ali comigo face to face. Para você aprender muita coisa sobre programação de gestação, para você entender. Alguém aqui estava na aula de ontem? Gil, ela precisa desse box, vou torcer para você, tá?
Vou torcer, cheguei para mais uma aula incrível. Ô, meu amor, que energia boa que vocês trocam comigo. Gente, minha voz até já mudou, eu acho, da hora que eu comecei para agora. Porque quando vocês começam a trocar, é muito bom, porque aí a gente vê assim, meu Deus, a gente tá trocando, a gente tá conversando, não tô falando com as paredes, né? Não tô falando com a tela, entendeu? Então, é muito gostoso. Muito gostoso. O link, ele vai estar... O link... Não, vamos lá, deixa eu voltar. Não, olha só, Carol, é assim... Tem lá na bio, tem um link. Você vai clicar naquele link e aí você vai abrir e vai ver assim, plano mamãe do ano. Você vai clicar no plano mamãe do ano, vai botar ali os seus dados e vai entrar no grupo do WhatsApp. E aí no grupo do WhatsApp é que você vai receber o link da aula, as informações, os materiais que porventura eu venha disponibilizar, não sei, não pensei em nada, mas às vezes na aula, né, que eu fico empolgadíssima, falo, vou deixar pra você um material assim, assim, assado. Aí vai ser através desse link, você entendeu? O povo fica louco comigo, né? Mas vai ser através desse link, tá? Gente, é o seguinte, coraçãozinho, aviãozinho... Chama as pessoas para a live e bora começar no conteúdo. Por que eu quis fazer essa live? Primeiro que eu já fiz essa live várias vezes. Eu acho que talvez até tenham pessoas aqui que já tenham assistido essa live. Mas não sai. Continua, porque eu repaginei a live inteira, tá? Eu sempre falei sobre causas de infertilidade. E aí vou falando tópico por tópico, não sei o que, tal. Só que agora... Não... Mentira, eu sempre falei sobre diagnósticos, aí ia falando tópico por tópico, endometriose, SOP, tal. Mas hoje eu dei uma mudada, eu dei uma virada no negócio. A gente vai falar sobre causas de infertilidade, que engloba também esses diagnósticos. Já pedi, mas não sei se vocês botaram. Alguém que tá aqui tem algum diagnóstico? Eu tô passando aqui no que vocês escrevem. Alguém que está aqui tem algum diagnóstico? Essa é a pergunta, eu gostaria que vocês me respondessem, tá? A gente vai falar sobre causas de infertilidade. E aí, eu já começo mais uma vez falando para vocês que 40% das causas de infertilidade, elas são femininas. E que 40% das causas de infertilidade são masculinas. E 20% das causas de infertilidade são incompatibilidades genéticas, tá? Hoje aqui, a gente vai falar sobre causas de infertilidade feminina. Já vi aqui, ó, endometriose, já tem uma história de aborto, tá? Então, vamos lá, gente. Qual é a primeira grande causa de infertilidade que pipoca no consultório, que pipoca nas alunas, né? Que cada vez é mais comum, é uma endocrinopatia chamada síndrome dos ovários policísticos. Trompa obstruída, vambora, também é uma causa, são problemas tubários, vou chegar lá, tá? Síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é uma endocrinopatia e ela está muito relacionada com estilo de vida, tá? A mulher que desenvolve, o que acontece? Como que é o caminho da SOP? É um pouquinho parecido com a endometriose no quesito que a gente fala de receber o diagnóstico, tá? Como é que é? A menina, ela lá na adolescência, né? Ela começa a apresentar a SOP e aí o ginecologista prescreve para ela o anticoncepcional a fim de tratar a síndrome do ovário policístico, porém, e essa menina continua em uso do anticoncepcional anos e anos e anos, e aí em um determinado momento ela encontrou o príncipe dela e ela quer procriar. E quando ela quer procriar, o que acontece? Ela para de tomar o anticoncepcional na ilusão que logo ela vai engravidar, e aí ela vai descobrir que nunca ela tratou síndrome do ovário policístico. Que ela passou anos e anos e anos fazendo uso de anticoncepcional e aquilo não era um tratamento. Aquilo era uma
remediação de sintomas, tá? A síndrome do ovário policístico é uma endocrinopatia, muito causada então por estilo de vida, alimentação errada, ausência de sono, sedentarismo, ganho de peso. Quando a gente pensa em síndrome do ovário policístico, a gente pensa em um processo chamado resistência à insulina atuando. Olha a Patrícia, ó. A Patrícia é minha aluna. Ela tem SOP e ela tem prolactina alta. A gente está fazendo com a prolactina alta entra nos distúrbios hormonais. Na prolactina alta, a gente está fazendo a suplementação via fitoterápicos. A gente trabalha com Vitex, Agnus Castus para poder reduzir esses valores de prolactina, porque enquanto a prolactina tá alta, o que vai acontecer? Ela não vai ovular, e se ela não ovula, ela vai ter problemas de fertilidade. E em relação à síndrome do ovário policístico, Patrícia, conta que agora eu não me lembro, mas quantos quilos você perdeu desde que você começou no programa? A Patrícia perdeu muito peso, ela melhorou enormemente o padrão de alimentação dela, tá? E certamente os parâmetros envolvidos com a SOP, porque a SOP, ela se divide, gente, em fenótipos, tá? Existe a mulher que tem a síndrome do ovário policístico com um fenótipo completo. O que é o fenótipo completo? Ela tem o aumento dos hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos, que faz ela ter pelo em lugar que não era para ter, que faz ela ter pele oleosa, né? Que faz ela ter alopecia, cair o cabelo, tá? Porque ela tem esse aumento de testosterona. Além disso, ela tem uma ausência da ovulação, anovulação, e ela tem a presença de microcistos no ovário. Isso é um fenótipo completo. Essa mulher que tem um fenótipo completo da síndrome do ovário policístico, ela precisa urgentemente aplicar faxina da casa e fazer a suplementação. Inositol, né? E a suplementação de tratamento do protocolo para síndrome do ovário policístico. Já vi aqui que passou, porque às vezes vão botando, eu vou falando, eu não posso ficar vendo muito, senão eu me desconcentro. Mas eu vi o nome aqui, metformina, que realmente metformina é uma forma de tratar, um tratamento médico, de prescrição médica, exatamente para controlar a resistência à insulina. Tá? E a resistência à insulina, gente, ela pode se desenvolver pelo excesso de peso e pela má alimentação e pelo sedentarismo. O que é resistência à insulina? Quando a gente consome um alimento rico em carboidrato, em glicose, nosso corpo libera a glicose. Só que a glicose, ela não pode ficar livre na corrente sanguínea. Tanto que de manhã, quando a gente faz glicemia em jejum, a gente não pode achar um valor de glicose alto, a gente espera achar um valor de glicose baixo. Por quê? Porque a glicose, quando ela está no nosso corpo, ela precisa ser direcionada para os locais de estoque. Então essa glicose vai para fígado, essa glicose vai para tecido muscular, essa glicose vai para tecido gorduroso, né? Só que ela não vai pelos pés dela, ela não vai sozinha. Ela precisa de um amiguinho para poder olhar, reconhecer ela e levar ela para dentro dessas células. E esse amiguinho é um hormônio chamado insulina. E a resistência à insulina é exatamente quando esse amiguinho, essa insulina, não reconhece a glicose. Então, aí o que acontece? Ou você tem muita glicose e pouca insulina, porque aí o pâncreas não aguenta mais mandar produzir insulina e a insulina não trabalha. Aí chega uma hora que o pâncreas fala assim, não vou mais fabricar insulina, porque esse negócio não trabalha, não vou mais. E aí, olha como isso é sério, né? O que mais pode acontecer numa resistência à insulina? Qual mais pode ser o padrão? Você pode ter uma glicemia baixa e uma insulina super alta, ou seja, esse pâncreas está sendo estimulado a mandar produzir mais insulina, só que ela fica lá batendo cabeça, porque a insulina não consegue captar a glicose, entrar a glicose. E isso é um processo inflamatório, porque glicose livre em corrente sanguínea, ela é altamente oxidativa. Aonde essa glicose, a molécula que essa glicose encostar, ela vai oxidar, ela vai enferrujar. Então ela vai oxidar DNA, ela vai oxidar estruturas proteicas, ela vai oxidar tudo. Então, gente, olha só, e isso é uma coisa que acontece em mulheres com síndrome do ovário policístico. E aí, então, a gente está diante de uma pessoa que está inflamada,
com desequilíbrios hormonais, porque os androgênios são os hormônios masculinos, testosterona, os androgênios estão altos e os hormônios femininos, eles estão, bloqueados, reduzidos, e aí o ciclo menstrual não flui, e aí você não consegue engravidar. Essa é uma das maiores causas de infertilidade, síndrome do ovário policístico, que pode ser corrigida com alimentação. Uma dieta low carb, carboidrato de qualidade, aumento de fibra, controle de carga glicêmica e suplementação. Tudo isso tem dentro do meu curso, tá? Tudo isso tem dentro do meu curso. Estratégia, dieta, suplementação, tá bom? Aqui eu tô trazendo a informação para você. E se você quiser dar um passo adiante, se você quiser a solução dos seus problemas, você vai se tornar minha aluna amanhã, tá? Você vai se tornar minha aluna na aula, pra você pagar com desconto. Desconto não vai ser pouco não, tá, gente? Bem, depois eu passo aqui pra ver. Qual é a segunda grande causa de infertilidade? Só rapidinho, se quem tem SOP que tá aqui na live, aperta aí no coraçãozinho, pra eu saber se tem gente com SOP aqui na live. Quem tem SOP, que tá na live, bota o dedo aí no coraçãozinho pra eu saber se eu falei pra você. Ninguém tem SOP? Bem, ninguém quis me dar coraçãozinho. Então vamos seguir. Vamos lá. Endometriose. Quem tem endometriose, aperta aí o coraçãozinho que eu quero ver. Eu fico muito animada quando eu vejo os coraçõezinhos. Endometriose também é uma grande causa de infertilidade. O que é endometriose, gente? Olha só, vamos lá. O nosso útero, ele é feito por 3 camadinhas. Então, a gente tem uma camada que é externa, a gente tem uma camada que é ali, fica no meio, tá? Que é uma camada muscular, e a gente tem uma camada interna que se chama endométrio. Tenho certeza que vocês que estão aqui tentando engravidar, vocês sabem muito bem da importância do endométrio. Ó, a Flávia, outra aluna, bem-vinda. Tá? Então, o nosso útero tem essas 3 camadas. O endométrio é a camada que descama quando a gente tem um desfecho negativo do ciclo menstrual. O que é desfecho negativo do ciclo menstrual? É não ter engravidado. Por quê, gente? Porque o nosso corpo que a gente recebeu de Deus, ele foi projetado para procriar. E aí nós temos um ciclo menstrual que todo mês se forma e se monta para uma gestação acontecer. Quando essa gestação não acontece, o endométrio, que é a caminha do embrião, ele descama. E quando ele descama, a gente sangra. Esse endométrio, a gente passa no ciclo menstrual, a gente tem toda a primeira fase do ciclo preparando, especializando esse endométrio, porque ele vai receber o embrião vai se implantar ali e ele vai se desenvolver ali, tá? Então, o estrogênio que a gente produz na primeira fase do ciclo, né? O corpo lúteo que a gente tem depois que a gente ovula, tudo isso é para espessar, para trabalhar esse endométrio, para ele ficar bem grossinho e receber o embrião, tá? Bem confortávelzinho. O que é endometriose? É quando temos células endometriais fora do útero ou em locais que não é dentro da cavidade uterina, tá? Por exemplo, a gente pode ter células endometriais nessa camada do meio, nessa camada muscular do endométrio, se chama adenomiose. Endometriose é a presença dessas células em local que não é o útero. Então, assim, eu já tive paciente aqui com endometriose
no umbigo, e quando o umbigo começava a sangrar, ela sabia que ela ia ficar menstruada. Existem, eu nunca tive, mas existem relatos de mulheres com endometriose nos olhos, endometriose no intestino, é bem comum, endometriose nas tubas uterinas, tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que todo mês, quando o nosso corpo se prepara no processo de ciclo menstrual para uma provável gestação, todos os locais que tiver tecido endometrial, ele também vai se especializar. Ele também vai se preparar. Então imagina, se você tem uma endometriose muito forte, você vai ter os hormônios da primeira fase do ciclo muito altos. Você tem estrogênio muito alto, né? Você tem esses hormônios atuando em todos os locais aonde tem tecido endometrial. E não mais agora, então, só no útero, porque você é portadora de endometriose. A endometriose é uma doença que tem dois fatores. Ela é uma doença inflamatória e é uma doença hormônio dependente, tá? E aí, qual é o tratamento da endometriose se a mulher não está querendo engravidar? Ela vai ser indicada a fazer um bloqueio hormonal para que essas partes do corpo não se especializem todo mês esperando haver uma gestação num lugar que não é o útero, né? Porém, se a mulher quer engravidar, ela não pode fazer o bloqueio hormonal. E ela precisa... e além do bloqueio hormonal, né, porque é um tratamento médico, ela é uma doença hormônio dependente e inflamatória. Então, se você faz bloqueio hormonal, você tem que também tratar a inflamação. E como que a gente trata a inflamação, meus amores? A gente trata a inflamação oferecendo anti-inflamatórios. Quem é o anti-inflamatório da nutrição? É a alimentação, é a suplementação, é estilo de vida, é sono adequado para produzir melatonina, que tem efeito protetivo nos ovários, né? Então, a mulher que é portadora de endometriose, ela pode receber indicação cirúrgica, tá? E fazer a retirada dos focos de endometriose. Porém, se ela não tratar estilo de vida, esses focos de endometriose voltam a se reproduzir, né? Voltam a aparecer. E aí existem histórias de mulheres que passam de cirurgia em cirurgia e não resolvem a vida. Por quê? Porque elas estão o tempo todo botando lenha na fogueira. O que é botar lenha na fogueira? É inflamando mais. Comendo errado, tendo um estilo de vida inadequado, e aí cada vez mais essa mulher vai se distanciar do seu sonho de maternidade, tá? Então, mulheres, vocês, pacientes do século XX, que estão aqui super dedicadas, querendo aprender, querendo entender o que está acontecendo com o seu corpo, olha só, se você tem endometriose, você precisa ser caxias com a sua saúde, com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, com a sua suplementação. Paulo, não tenho dinheiro para suplementar. Tem que ter, para de comprar bolsa, para de comer pizza, para de comprar sapato, para de comprar blusinha, entendeu? Tem que ter, tem que cuidar, tá? Endometriose também é uma das causas de infertilidade. Quem tem endometriose, por favor, bota o coraçãozinho para eu saber se eu falei para você. Conta pra mim aqui. Tem alguém com endometriose aqui nessa live, gente? Vamos lá. Vocês estão... Enquanto vocês não botam, eu vou continuar. Qual seria a dieta adequada para esse caso? Então, Lana, é uma dieta anti-inflamatória. Esquece produto industrializado, produto açucarado, produto enfarinhado, né? Dentro do meu curso, você vai ter acesso a cardápios anti-inflamatórios, tá? E além de retirar o que inflama, a gente precisa entregar tudo que combate a inflamação, né? O que é isso, gente? Alimentação diversificada, verdura, legume, fruta e a suplementação que faz parte do protocolo de tratamento para endometriose. Tá? Tá. Outra causa. Ah lá, a Lana tem, né? Eu percebi que você fez a pergunta. Alana,
a Sheila. Então tá, gente. Mas o que? Qual mais? Causa de infertilidade. Envelhecimento ovariano. Na aula de amanhã, inclusive, eu vou mostrar para vocês um artigo que fala sobre reserva ovariana e vitamina D, para vocês compreenderem que às vezes, gente, a gente tem estratégias que são tão simples e que pode resolver a vida do paciente, tá? O que é envelhecimento ovariano? Existe um hormônio que se chama hormônio antimuleriano. E o antimoleriano, ele faz a dosagem, ele mostra pra gente como que é a nossa reserva ovariana, tá? E o antimoleriano existe, tem trabalhos que mostram uma associação entre valores séricos de vitamina D e o antimoleriano, ou seja, quanto você tem vitamina D em sua corrente sanguínea, que a gente faz exame lá de 25-HD3. As minhas alunas também têm lista de exames, todos os exames que ela tem que fazer para completar o pilar lá da investigação, que é um dos pilares da faxina da casa, né? E existe uma forte associação em baixas doses de vitamina D e baixos valores de hormônio antimoleriano. Então, às vezes, uma simples estratégia de adequar vitamina D, né, a gente pode melhorar valores do hormônio antimoleriano. Agora, o antimoleriano, ele também precisa ser associado com o estilo de vida dessa mulher, né? Porque o sobrepeso e a obesidade vai impactar nos hormônios e vai ali realmente você não vai conseguir entregar o melhor folículo que você consegue produzir se você tá inflamada, se você tá em sobrepeso, se você tá obesa, tá? E aqui está perguntando quais seriam as doses. Eu quase que falei, mas eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu quero amanhã você na aula, porque amanhã na aula eu vou dizer quais são as doses indicadas de vitamina D para mulheres que querem engravidar, tá bom? Tô fazendo isso pro seu bem, não fica com raiva de mim. Tô fazendo isso porque eu sei que amanhã na aula você vai aprender muito mais. Então vai lá amanhã para você saber quais são as doses indicadas de vitamina D para mulheres que querem engravidar. Entra no link da live. Entra no link do perfil, clica lá, Plano Mamãe do Ano, se inscreve. Quero você na aula amanhã, tá? Já vi aqui meninas falando sobre mioma. Mioma também é uma das causas de infertilidade. E mioma, gente, mesma historinha que eu falei pra vocês. O nosso útero, ele não tem 3 camadas? Endométrio, miométrio e uma camada externa, que se chama camada serosa. E o mioma é a mesma coisa. O que em geral, 99,9% dos miomas, eles nascem na camada muscular. E aí eles vão se desenvolvendo. Por quê? Porque você tem uma má alimentação, porque você tá mais inflamada, e aí você vai nutrindo o desenvolvimento dos seus miomas, tá? Infelizmente eu tenho que falar pra vocês que é exatamente assim. Então ele nasceu na camada muscular e ele vai se desenvolvendo. E aí a gente precisa observar se esse mioma se desenvolve mais para baixo, para a camada externa, ou mais para cima, para a camada endometrial. Porque se esse mioma ele vai crescendo e se desenvolvendo mais perto do endométrio, ele pode dar mais trabalho um pouquinho para a gestação acontecer, tá? E também às vezes ele pode receber indicação cirúrgica, né? Indicação cirúrgica, tá? Mas, enfim, então avaliar aonde está se desenvolvendo mais esse mioma. Se é um mioma muito grande, que está lá na camada muscular, vamos raciocinar. O que pode acontecer? Se ele vai se desenvolvendo em camada muscular, ele pode atrapalhar nas contrações do útero. E mesmo que você engravide, você pode ali ter problemas relacionados a contrações uterinas, tá? Então a gente precisa o quê? Sempre pensar em combater, porque, gente, tudo isso que eu falei até agora, síndrome ovário policístico, endometriose, envelhecimento ovariano, mioma, se a gente for parar para pensar, são patologias que têm uma base, um link em comum entre elas, tá? Inflamação.
inflamação, estilo de vida inadequado, alimentação inadequada, sedentarismo, falta de sono. Eu tô vendo aqui que já apareceu recorrentemente uma pessoa me perguntando sobre estresse. Estresse, ele vai atrapalhar a sua fertilidade. Sabe por que ele vai atrapalhar a sua fertilidade? Vou falar rapidinho, mas não tá aqui, tá? Sabe por quê? Já falei sobre endometriose aqui, sonho meu. Sabe por quê que o estresse atrapalha a sua fertilidade? Porque quando a gente tem o estresse, ele é... Porque uma coisa é a gente falar, ai, fulano tá estressada hoje. Outra coisa é você viver sob estresse. É o estresse metabólico. E o estresse metabólico, ele faz um aumento em um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da luta e da fuga. O hormônio que se você estiver andando na rua, Deus o livre, né? Mas que se você for assaltada, é que vai fazer você ter alguma reação, tá? Por quê? Hormônio de sobrevivência, estresse, tá? E aí, quando esse cortisol está alto, você não dá vez para, por exemplo, a sua melatonina aumentar. Porque melatonina e cortisol, eles funcionam como se fosse uma balança. Quando um tá alto, o outro tem que estar baixo. Quando um tá baixo, o outro tem que estar alto. Então, a melatonina nunca atua, você tá sempre estressada. E essa via de hipercortisol, não sei, cortisol aumentado, ela vai bloquear a sua via hormonal, tá? Porque quando na espécie humana, né, o hormônio, a via hormonal de sobrevivência humana é a via do cortisol, né? Que são os hormônios que vão fazer você sobreviver. Não é a via dos hormônios sexuais. Então, se a via do cortisol está aumentada, os hormônios sexuais estão bloqueados, porque elas têm preferência defender a sua espécie, sobreviver, tá bom? E se você tá numa situação dessa, você não está pronta para procriar. O seu corpo não está ajustado para procriar. Então os hormônios sexuais são bloqueados. Eu nem ia falar sobre estresse aqui, mas ela me passou, me jogou e aí eu contei essa história. Outra forma, outra causa de infertilidade, fatores tubários. Fatores tubários. Fatores tubários, o que é? A gente pode ter obstrução nas tubas uterinas, a gente pode ter inflamação nas tubas uterinas. Gente, deixa a pergunta na caixinha de interrogação, vai ser melhor, tá? Que aí no final eu respondo. A gente vai ter inflamação, pode ter inflamação nas tubas, a gente pode ter obstrução nas tubas uterinas. Mais uma vez aqui, uma outra causa que vai estar associada a estilo de vida, padrão alimentar, falta de sono, é isso. Né? Agora, para todas essas causas, além da gente ter uma alimentação ajustada, a gente tem uma suplementação que vai auxiliar. Né? A gente tem estratégias. Quem estava aqui no começo da live, onde eu falei da Big Picture, a grande imagem da sua família, coloca ela como se fosse um quebra-cabeça e pensa que cada estratégia usada, porque é isso, gente, não tem um medicamento, um chá, um alimento que vai fazer você engravidar. É um conjunto de estratégias, tá? Ó a Pamela entrando aí. Desbiose vaginal. Desbiose vaginal, uma das causas, vou falar rapidamente. Gente, a microbiota da nossa vagina, ela é diferente da microbiota intestinal. A microbiota, detectada frequência cardíaca alta, tá vendo que vocês ficam, alvoroçada. A microbiota da nossa vagina, porque essa hora normalmente eu já tô relaxando, eu tô aqui super... Eu nem sei como que vai ser quando acabar essa live excitada do jeito que eu tô pra eu poder relaxar, hein? Haja melatonina, minusdol, chazinho, banho quente. Oi, Mari. Então, olha só. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar pra mim, que eu tô sentindo meu coração tá muito acelerado. Gente, é muita coisa. Deixa eu correr, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Olha só. Desbiose vaginal.
A microbiota da nossa vagina, ela é diferente da microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal, ela é muito diversificada. O microbioma, a quantidade de espécies de bactérias, de bichinhos, porque, gente, nós não estamos sozinhos. Dentro de nós habita uma infinidade de bichinhos, de bactérias, tá? E aí, na nossa vagina, essa microbiota ela é mais selecionada. Na nossa vagina, nós temos muitos lactobacilos, mais ou menos ali 4 tipos de lactobacilos que dominam aquele ambiente, mas que convivem com outras bactérias, como Candidíase, como Gardnerella, como outras bactérias. Só que os lactobacilos, eles estão numa quantidade aumentada e eles conseguem controlar o ambiente, trazendo saúde para aquele ambiente. E aí, quando a gente tem uma disbiose intestinal, vaginal, é que por alguma razão esses lactobacilos perderam o controle do ambiente e aí está proliferando as bactérias com uma redução dos lactobacilos. Os lactobacilos crispatus, ginseng, são os lactobacilos, eu esqueci o nome dos outros dois, mas são os lactobacilos que estão ali habitando na nossa vagina, tá? E eles fazem com que a nossa vagina tenha um pH adequado para proteção, porque, gente, vagina é uma porta de entrada do nosso corpo, porta de entrada de bactérias, de micro-organismos. Então, imagina, a gente tem que ter um exército trabalhando ali para proteger, né? E aí, quando esses lactobacilos reduziram de quantidade e as bactérias aumentaram, a gente tem uma diferença no pH vaginal, torna-se um ambiente, vamos dizer assim, hostil. E para a passagem de espermatozoides, o que vocês acham que vai acontecer? Esses espermatozoides, eles não vão sobreviver ao ambiente vaginal. Então, disbiose vaginal, cuidar. Tenho respondido caixinha. Uma das coisas que mais causa disbiose vaginal é o uso de sabonete íntimo, porque sabonete íntimo altera o pH vaginal. Quem disse que a gente quer uma vagina zero free, nada, não pode ter? Quem disse isso, né? Conversem com a ginecologista de vocês. Então, sabonete íntimo, lubrificantes à base de petrolados, né, de produtos químicos. Gente, a nossa vagina é uma mucosa. Mucosa é um tecido que absorve com facilidade. Tudo que está em contato é rapidamente absorvido. Então, se você usa, por exemplo, lubrificantes à base de petrolados, de produtos químicos, você está absorvendo aquilo muito intensamente na sua vagina e você tá alterando o pH e você tá matando os bichinhos quando entra ali, eles não conseguem chegar lá na tuba e encontrar o óvulo, tá? Então, disbiose vaginal. E outra coisa, disbiose, não vou nem, eu quero me aprofundar, gente, mas não tem tempo. Disbiose vaginal, ela está associada com disbiose intestinal, tá? Então, veja bem aí, se tá usando laxante, se o intestino não funciona, vive com gases distendida, disbiose intestinal está ligada com disbiose vaginal, tá? Endometriomas, o que são endometriomas? Patologias no endométrio. Então, o que pode ser? O endométrio fino. Por que você tem endométrio fino, gente? Você tem endométrio fino porque você ficou usando Indux um monte de vezes, você ficou usando indutor de ovulação, muitas vezes seguidas, ciclos seguidos, isso pode afinar endométrio, tá? E se o endométrio estiver fino, você vai ter dificuldade de implantação. Você faz tudo, você ovula, você faz tudo, só que não consegue implantar, porque o endométrio tá fino, a caminha não tá gostosa, o endométrio tem que estar grosso, gostoso, confortável para o embrião entrar ali, implantar e se desenvolver até a placenta chegar, tá? Então, endométrio fino, e uma das causas de afinamento de endométrio, curetagem, também pode atrapalhar endométrio, né? A saúde endometrial. E aí, suplementação, a gente pode usar L-carnitina com L-acetilcarnitina, a gente pode usar suplementos focados ali para poder melhorar espessura, decidualização endometrial. Presença de bactérias no endométrio, endometrite.
Temos exames hoje muito bons, são caros, é verdade, mas você vai conseguir fazer esses exames em clínica de fertilização assistida, né? Que é o Hera, Emma e Alice, que eles vão avaliar qualidade de endométrio, entendeu? Vai dizer se tem bactéria ali, se não tem, se tem que fazer tratamento com antibiótico, se não tem, tá? São exames bem específicos, tá? Endometrite, fatores hormonais também é uma das causas de infertilidade. E aí eu também aqui para me adiantar, porque eu não falei do cortisol, isso é um fator hormonal. Você tem cortisol aumentado, você bloqueia a sua via ali dos hormônios sexuais. E aí, meu amor, não tem ciclo menstrual acontecendo direitinho, não tem FSH ali fazendo melhorar, recrutar folículo para ele ficar gordinho e produzir estrogênio. Não dá. Por quê? O hormônio tá estressada. O que mais que desequilibra o hormônio? Eu não falei dessas vias hormonais, que falei que a via do cortisol. A Eulália, a gravidinha. A Eulália tá dizendo que ela fez o Emma, Hera e Alice, tá? Ela fez. E precisou repor. Porque eles vão falar se tem bactéria, eles vão falar como que está a microbiota ali do endométrio, né? E vai dizer, tá faltando, tem que botar lactobacillus, enfim. E aí faz a reposição via vaginal, né? Enfim, tá vendo, ó? Eulália fez esse exame é top. Fatores hormonais, deixa eu voltar. Eu perco muito quando eu vou ler vocês. Tô passando mal, tá cheio de perguntas, meu Deus do céu. Vambora. Fatores hormonais. Eu não falei do cortisol, gente. Cortisol é hormônio de sobrevivência, tá? E os hormônios sexuais não é uma cadeia de hormônios que não é para sobrevivência, é para você procriar outra vida. Mas se você tá inflamada, se você tá estressada, o seu corpo não tá preparado para procriar. A gente tem que pensar assim como ser humano, tá, gente? É só a gente raciocinar assim. E aí, a via dos hormônios sexuais, ela tem ajustes muito finos. E coisas poucas elas vão desregular os hormônios. Tá? Então vocês já viram, se você está estressada, você vai desregular o hormônio sexual. Se você está acima do peso, sobrepeso e obesa, você vai ter desequilíbrio nos hormônios. Se você tem problemas na tireoide, tá? Tireoide está aqui também como fatores hormonais. Deixa eu ver se eu botei. Não, botei até separado. Mas problemas tireoidianos entra em fatores hormonais também. Inclusive, é um dos pilares, né? Equilíbrio hormonal. Tireoide, gente, está associado com infertilidade. Tireoide não, né? Tireoideopatias, desequilíbrios tireoidianos, hipotireoidismo ou aumento de autoimunidade, tireoidite Hashimoto, né, descontrolada, também está associado à infertilidade. Causas inexplicáveis, adoro falar de causas inexplicáveis, sabe o que é causas inexplicáveis, gente? É a tal isca, meu diagnóstico. Isca. Quais são as causas inexplicadas? Alimentação errada, excesso de café, vive tomando chá de hibisco ou come comida muito calórica e está acima do peso, está sobrepeso. Isso é uma causa de infertilidade. Isso é uma causa de infertilidade. Será que tá caindo ficha de vocês? Pra vocês, assim, né, conseguirem compreender que falou, caramba, gente, é isso, tem coisa que minha tireoide nem tá tão boa assim, gente, eu tô toda estressada, gente, eu nem durmo, imagina o cortisol como é que tá. Gente, a SOP, meu Deus, eu não tô cuidando da alimentação, eu como que dá vontade, como bolo à tarde, e agora? E agora tem que tratar. Toxinas ambientais, só para eu terminar e para eu ir para as perguntas, que eu tô ficando tensa aqui com esse monte de pergunta. Toxinas ambientais, gente, as toxinas ambientais, principalmente os xenoestrógenos. O que são os xenoestrógenos? São toxinas que estão no ambiente ou que estão na alimentação
ou que estão na alimentação, ou que estão no ambiente, ou que estão nos elementos plásticos que a gente convive, são toxinas que têm uma estrutura molecular símile ao estrogênio, aquele hormônio que a gente começa a produzir quando a gente está ali engordando o nosso folículo na primeira fase do ciclo. E essas toxinas que têm uma estrutura molecular símile ao estrogênio, quando elas estão dentro do nosso sistema, elas assumem como se elas fossem o estrogênio, o hormônio em si. E aí o que elas fazem? Durante muito tempo eu dei um exemplo disso. Imagina que eu tenho uma irmã gêmea, tá? Eu acho que eu dou até esse exemplo na aula do curso. Imagina que eu tenho uma irmã gêmea. Essa irmã gêmea, ela tem caso com homem casado, ela dá tombo na praça, ela arranja confusão com todo mundo que ela passa. Você acha que eu vou ter problema na minha vida ou não? Eu não vou ser confundida com ela? Vou ser confundida com ela. É a mesma coisa, né? O xenoestrógeno, quando ele tá dentro do nosso sistema, ele vai se acoplar nos receptores de estrogênio. E aí, o que pode acontecer? Ou esses receptores vão dar comandos que não seriam os comandos fisiológicos, ou o próprio estrogênio ele não consegue se acoplar no receptor, porque o receptor está ocupado. E o problema disso é que isso causa um severo descontrole hormonal, desequilíbrio hormonal. Tá? Então, gente, olha quantas causas de obesidade que eu consegui relatar para vocês aqui em 50 minutos. Falando assim, ó, rapidamente, correndo, só dando as informações principais. Olha quantas coisas que a gente falou. A gente falou de SOP, endometriose, mioma. A gente falou de problema nas tubas. A gente falou dos hormônios. A gente falou de alimentação. De quanta coisa que a gente falou. E eu quero saber, não é possível que vocês não se reconheceram nisso, né? E nós temos solução para essas causas, tá? Eu quero que vocês acreditem em mim, ok? E confiem em mim também, porque eu sei o que eu estou falando. Nós temos soluções para essas causas. E é isso, vocês precisam buscar as soluções no lugar correto. Gente, se tudo a gente conserta, se tudo é prego, a gente só precisa ter martelo, não é? A nossa caixa de ferramenta não precisa ter mais coisa, porque tudo vai ser prego. Então eu só preciso ter um martelinho, que eu vou bater lá, ó, tic, 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 e tá consertado. Agora, gente, e se eu tiver uma caixa de ferramenta com um monte de ferramenta? E aí? Se eu tiver mais coisas que não só martelo, quantas coisas que eu posso consertar? Se eu tenho uma caixa de ferramenta vasta, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu vou responder o que tiver na caixinha, tá? Ah, por que não vai aparecer? Você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, ué. Então tá. Ó, Paula, suas aulas são incríveis, obrigado. A Lídia fala... Tive um aborto anembrionário com beta quantitativo baixo. O que pode ser? Vamos raciocinar, não sei. Então eu preciso pensar. Teve um aborto anembrionário com beta baixo. Primeira coisa, gente, quando a gente faz o beta quantitativo, a gente espera que esse beta... ele tenha ali, depois de mais ou menos 7, 10 dias de atraso, a gente espera que ele esteja num valor significativo ali. O que seria um valor significativo? Eu não gosto muito de falar valor porque vou deixar vocês angustiadas, né? Porque nem tudo é tudo quando a gente fala da saúde. Mas assim, um beta ali marcando 2.000, né? Se o beta não passou de 2.000, no beta quantitativo, a gente precisa repetir esse beta dali a 48 horas. E ele precisa minimamente ter dobrado a quantidade que ele tá. E aí, quando você vai fazer a ultrassom, você precisa enxergar, se o seu beta tá alto, você precisa enxergar o saquinho gestacional.
Se você não enxerga o saquinho gestacional e o beta tá alto, você tem que procurar aonde esse embrião tá. Ele não tá no útero, não tá no endométrio, ele tá se desenvolvendo em algum lugar. E se ele estiver se desenvolvendo na trompa, né? Ou você vai ter uma gravidez anembrionária, que é péssimo, porque ele começa a se desenvolver ali, você pode até perder a sua trompa e essa gestação não vai adiante de forma alguma, né? Ou o beta depois vai começar a baixar. E aí é uma gravidez, então, sem o saquinho gestacional, como já aconteceu comigo, e eu já contei pra vocês na live de segunda-feira, né? Então, a gravidez anembrionária, ela são inúmeros fatores, né? Não tem, é muito difícil, gente, a gente explicar, como, porque ela tá falando, formou embrião e regrediu, é porque na verdade o HCG, que é esse hormônio coriônico, ele é produzido pelo embrião. Por isso que o beta-HCG é um marcador de gravidez, porque quem produz esse hormônio não é mais você, meu amor, é o embrião. E aí, quando você tem a presença desse hormônio no seu corpo, então quer dizer que tem um embrião. E aí você tem que achar esse embrião, e ele tem que estar ali implantado no endométrio, tá? E se ele não está implantado no endométrio, aonde ele está? Se ele estiver nas trompas, essa gravidez não vai adiante, né? E aí, e se ele se desenvolve, ali fica por um tempo e se desenvolve, às vezes você precisa tirar a trompa. Acho que eu me repeti, né? Então, enfim, causas. Tá, era isso que eu queria falar. Olha só, causas. Causas de aborto, eu recebo muito essa pergunta, assim, por que eu abortei? Até de alunas que já passaram por isso, né? Eu mesma já passei por isso. Causas de aborto, gente, é muito difícil a gente dizer a causa de um aborto. Quando é um aborto recorrente, né, acontece várias vezes, a gente pode desconfiar de algumas coisas, como trombofilia, né? E trombofilia, gente, não é uma coisa que é genético. Só vou ter porque é genético. Ninguém tem minha família tem. Gente, se você tá inflamada e se você tem um padrão de vida, um estilo de vida ruim, tá? Você tem chances de sofrer trombofilia, de provocar trombofilia. Então, olha só como é importante o estilo de vida. Então, se você tem abortos recorrentes, então você vai investigar uma mutação na enzima do ácido fólico, que eu já falei, que é tetraidrometilfolato redutase, você vai investigar trombofilia, né? Tá? Mas é isso, causas de aborto. Meu esposo pedala, isso interfere nos espermatozoides? Interfere, tem conteúdo aí no meu perfil falando, porque o que acontece, gente? O espermatozoide, ele se forma na bolsa escrotal. A bolsa escrotal, ela precisa manter uma temperatura adequada para essa formação do espermatozoide ocorrer, que se chama espermiogênese, ocorrer adequadamente. Se você tá com uma temperatura, se você tem uma bolsa escrotal que tem temperatura elevada, muitas vezes, durante a semana, você prejudica sim o desenvolvimento dos espermatozoides, tá? Que se chama espermiogênese. Esse mês minha menstruação veio muito escura e cheia de coágulos. Sinaliza algo ruim? Não sei, eu não te conheço. Eu preciso saber como que é seu estilo de vida, como que você vive, né? Porque às vezes é isso, pode ser ruim sim, mas também pode não ser nada, não sei. Não é bom, né? Presença de coágulos, nada disso. O que causa obstrução tubária? O meu amor, ou você nasce com a sua tuba, que é uma causa, esqueci o nome. Não vou falar o que eu pensei não, porque eu posso estar errado. Mas olha só, ou você nasce com o formato da sua tuba erradinho, entendeu? Você nasceu, em vez dela ser assim, ela é assado. Você nasceu assim, não tem que fazer. Ou tá inflamado, tá enferrujado, tá suja. Faxina na casa, tá? Gente,
é pecinha de quebra-cabeça. Pecinha de quebra-cabeça. É isso. Todas as estratégias juntos, tudo justo misturado, um pouquinho de cada e vamos que vamos, porque você não vai só conseguir engravidar, não. Você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida, tá? Muito mais saúde, disposição, tudo que você vai precisar para criar seu filho. Olha, tem tanta pergunta. Tive um aborto embrionário com beta quantitativo. O que devemos mudar para fazer essa faxina na casa? Visita o meu conteúdo, aparece amanhã na aula, no Zoom, às 19h19, tem que se inscrever na aula, tá? Eu falo que a faxina da casa, ela foi pensada em cima de 12 pilares. E esses 12 pilares, eles estão distribuídos em todos os conteúdos das minhas redes sociais. Todos. Então eu tô falando sobre tudo que a gente tem que fazer. Quando eu falo de faxina da casa, é um resumão de tudo que a gente precisa ajustar. Em estilo de vida a gente fala de alimentação, a gente fala de processo de detoxificação, a gente fala de sono adequado, atividade física, hidratação, equilíbrio hormonal, saúde tireoidiana, a gente fala de intestino, a gente fala de investigação, de suplementação, de mente sã, de relacionamento, de fé em Deus. Tudo isso a gente fala, tá? Tudo isso a gente fala, tudo isso tá lá nos meus conteúdos e dentro do meu curso, tudo mastigado. Deixa eu ver, eu acho que é isso, gente. Tô até meio rouca. Vou deixar vocês falarem aí agora. Fala aí um pouquinho, peraí. Ó, deixa eu falar. Amanhã na aula, quem chegou depois, tá? Que não pegou essa informação, não pegou essa chave, que é o seguinte: eu consegui com os meus parceiros, graças a Deus eu tenho excelentes parceiros na minha vida profissional, e eu consegui com meus parceiros montar um box com suplementos fundamentais para uma tentante. Dentro desse box tem vitaminas do processo de metilação, que eu falei na aula ontem, metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, betaína, tudo que a gente precisa ali para metilar, que faz parte do meu protocolo de suplementação de tentante, tá? Então eu consegui isso com a farmácia União Magistral, que é a minha farmácia parceira, antiga desde sempre, tá? Que eu mando um monte de aluna pra lá, um monte de paciente pra lá. Eu consegui melatonina com a Equalive, que é a melatonina que eu, Paula, uso, tá? Em gotinhas, deliciosa. Eu consegui com a Equalive também proteína de colágeno, que ajuda em saúde intestinal, porque a proteína de colágeno, ela é rica em um aminoácido chamado glicina. E esse aminoácido é fundamental e determinante para a saúde do nosso intestino. E eu consegui um ômega 3. E aí, gente, esse box, ele vai ser de alguma de vocês que vai estar na aula amanhã. E eu vou fazer o sorteio. Se você, na hora que tiver sorteado, se estiver lá, é seu. Eu vou mandar para sua casa o Sedex, tá? Então, ó, chama amiga, chama quem vocês conhecem, chama gente assim, ó, quem vocês sabem que vai mudar a vida, quem vocês sabem que vai ajudar, quem vocês sabem que tá no deserto junto com vocês. Bota a cabeça no travesseiro hoje e pensa assim, gente, tem fulana que não conseguiu engravidar ainda, fulana, ela tá precisando disso, ela tá precisando saber disso. Eu vou chamar ela pra aula amanhã, a aula é gratuita, gente. Então, às 19h19, no Zoom, aparece na aula. Na aula, eu vou abrir oportunidade para você se tornar minha aluna com preço promocional. Acabou a aula, acabou o preço promocional, tá? Então, eu quero muito que você esteja lá. Não fala, não sei, eu não vou comprar, não vou. Vai, porque você vai aprender. Seja proativa para a sua saúde. Seja proativa para os seus sonhos. Vai, porque você vai aprender. E você não vai se arrepender, tá? Bebida alcoólica, não pode, meu amor. Bebida alcoólica influencia enormemente. Bebida alcoólica
É a vareta que a gente bota lá na fogueira da inflamação, sabe? Pode não. A luta no aumento de estresse. Em todos os anos que eu faço disso, a vitamina D tá muito baixa. Claro, vou falar muito de vitamina D amanhã, Ju. Ele vai lá, pelo amor de Deus. Meu Deus, todo mundo olha e fala tá muito baixo, não faz nada, meu Deus. Ninguém intervém, ninguém ajuda essa criatura, gente. Ju, vai na aula amanhã pra você entender vitamina D, tá? Lid, isso já aconteceu comigo. Eu contei na história de segunda-feira. Isso já aconteceu comigo. A Lid formou embrião e não evoluiu. Não evoluiu. Eu já passei por isso. 8.350 é um beta? Se for um beta, ó, lindo. Tem bebê no forninho. Aparece na aula, que a aula é pra você também, tá? Pra você e pro seu marido, tá, Lid? Se é você que tá com um beta. Ai, a Lid é que perdeu. Tá? Então, olha só, a Lid está contando o que eu falei. O que acontece, gente? Quando você tem um beta de 8.350 e você vai fazer um ultrassom, você tem que ouvir o coração do seu bebê. Se você não ouviu, se não tem saco gestacional, esse embrião ele está se desenvolvendo em algum lugar que não é o endométrio, e aí não pode. Primeiro que a gravidez não vai à frente de forma nenhuma. Por quê? Porque, gente, o bebê, ele é uma célula minúscula, que dali a 38, 40 semanas vai ter 3,2 kg. Então, ele não pode se desenvolver em um local que não seja o local certo. E o local certo é endométrio. Ali ele implanta, ele se desenvolve. Quem vai nutrir esse embrião no primeiro trimestre gestacional vai ser o endométrio. E aí, depois, o nosso corpo maravilhoso começa a produzir, começa a construir. Quer dizer, ele começou a construir desde o primeiro momento de vida, desde a primeira secreção de beta-HCG. O nosso corpo já começou a pensar em placenta. Preciso aqui de um órgão para me dar suporte, para fazer a comunicação desse embrião com essa mãe. Preciso construir placenta, só que a placenta não aparece no primeiro trimestre gestacional. A placenta aparece no segundo trimestre gestacional, mas a base tá lá no primeiro trimestre, tá? Então, nesse primeiro trimestre gestacional, quem vai dar todo o suporte, o amparo para esse embrião é o endométrio. Por isso que a gente precisa ter saúde endometrial, tá? Por isso que a gente não pode ter endometrite. Não pode. Não podemos ter endometriomas. Não podemos ter endométrio fino. Então a gente tem que ter cuidado com o indutor de ovulação. Muito cuidado. Me disseram que eu estou com útero frio. Eu não sei. Não sei. O que é útero frio? Mas se tem, vamos esquentar esse útero. Se o útero frio é ruim, vamos largar esse útero para trás. Vamos esquentar esse útero. A alimentação fitness, tem alimentos que agem em contramão à fertilidade? Depende do que você entende como alimentação fitness, né? Porque tem gente que entende que alimentação fitness é zerar carboidrato, comer salsicha, bacon, peito de peru, presunto. Aí, minha filha, a fertilidade vai pro saco. Aí não vai, né? Mas se for uma alimentação fitness com base em alimento de verdade... Gente, 8h30 preciso ir embora. Se for alimentação fitness com base em alimento de verdade, íntegro, manda brasa. Eulália, maravilhosa. Eulália, você e o maridão, papel e caneta na mão, muito conteúdo rico. Gente, Eulália é uma enfermeira de primeira. Sabe aquelas enfermeiras dedicadas pro trabalho, que só pensa em hospital? Ela chegou no consultório e eu falei, gente, como que eu vou fazer essa mulher começar a cuidar dela pra poder esse bebê vir, meu Deus do céu?
Era só os pacientes dela, os pacientes. Agora ela tá aqui, ó. Papel e caneta na mão, só aprendendo, só entendendo a responsabilidade dela a partir de agora. Porque é isso, gente. Engravidou, esquece. O corpo não é mais seu. Eu falei isso pra uma gravidinha hoje no consultório. Engravidou, esquece. O corpo não é mais seu, tá? Seu corpo inteiro vai trabalhar para o desenvolvimento do seu bebê. Tá vendo? E aí você tem que ter tudo para oferecer. Porque se você não tiver, ele não vai se desenvolver adequadamente. Ele vai nascer. Ele vai nascer, só que ele vai nascer e ficou faltando coisa. E a gente não quer isso, a gente tem informação, entendeu? E a gente não quer isso. Meus amores, vou desligar. Vou sair da live. Convida todo mundo, por favor, amanhã. Quero ver aquela... Gente, você já imaginou amanhã eu abrir aquele Zoom e dar de cara com um monte de carinha de vocês? Vou passar mal, gente, vou cair pra trás, sem nem se eu vou conseguir dar aula. Então, aparece amanhã todo mundo. Deixa eu ver, apareceu mais pergunta aqui. Ai, gente, minhas aulas são incríveis. Vocês que me dão energia. E olha, hoje eu acordei 5 horas da manhã. Corri 5 quilômetros, nadei quase 2.000 metros na piscina. Falei assim, não vou aguentar, gente, levar até 8h30, 9 horas. Hoje eu vou bater biela. Mas tô aqui, ó, feliz da vida, cheia de energia. Vocês passaram pra mim. Obrigado, tá bom? Lídia, Deus lhe abençoe. Deus abençoe todas vocês, tá? Que estão aqui. Amanhã encontro vocês. Um beijo, gente. Obrigado, tá? Por essa troca. Beijo.